Então vamos iniciar nossas atividades. Uma boa noite a todos. Vamos então iniciar com a nossa prece. Vamos então convidar a todos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e rogando a Ele com a sua permissão para mais este encontro na noite de hoje. Que possam os nossos amigos espirituais estarem conosco, sob as bênçãos maior do nosso Pai Francisco, e que possamos ser instrumentos úteis aqui, dando o nosso melhor que nós temos aqui para divulgar a doutrina da melhor forma possível, alcançando a todos os corações, que abençoe e ilumine os nossos lares, nos envolvendo em seus bálsamos de amor e paz, aos nossos vizinhos, ao nosso bairro, que abençoe a todos, que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, os ensinamentos para todos nós nessa noite de hoje. E assim, então, Senhor, damos início com as nossas atividades da noite, que assim seja. Então, uma boa noite. Então, a gente parou no estudo das obras de André Luiz. Estamos fazendo um roteiro das obras. A gente parou no capítulo Missionários da Luz. E no capítulo 8 dos Missionários da Luz, a gente então vai dar uma lida aqui, mas a gente não concluiu todo o capítulo 8. Então nós vamos ver ali o que faltou para concluir, que é o caso dos dois alunos ali que não foram para o mundo espiritual estudar. Vamos ver o que aconteceu. Então aqui no capítulo 8 o título é No Plano dos Sonhos, que diz assim: é citado o curso espiritual ministrado por instrutor espiritual a 300 alunos encarnados e desdobrados pelo sono, e dos quais apenas 32 assimilam as lições. Então a gente viu, a gente estava vendo no capítulo 8, então que esses alunos então encarnados aqui, desdobrados então pelo sono, eles iam então fazer essas atividades no mundo espiritual, ministrado por um instrutor. E aí dos 300 apenas 32 então participavam dos estudos. Então a gente vê que é bem pouco, né? E isso aí serve aqui para esse livro? Não, isso aí serve para todos nós. Todos nós que estamos encarnados, a gente pode muito bem orar durante a noite, pedir durante o sono para que a gente possa ir para o mundo espiritual, para ter um aprendizado, ter um bom estudo. Isso é muito bom, porque no mundo espiritual a gente continua a vida, né? Então muitos acham que quando dorme, vai dormir, que vai ficar só dormindo o corpo, mas não, a gente sabe que o espírito continua, né? O espírito continua as atividades também durante o sono físico. E aqui é uma proposta então desse grupo de estudo, de 300 alunos. Mas como é que pode? Por que só 32 participavam desses estudos? Então ali eles vão vão falar das dificuldades que nós encarnados a gente tem, de a gente ficar muito focado nas questões materiais durante o dia, né? Muito preocupado com coisas muitas vezes fúteis, paixões, vícios, aí então dificulta durante o sono, então que o espírito ele possa alçar voo alto, né? Que ele possa então ir para planos elevados, possa ter aprendizado no mundo espiritual. E quando Jesus já nos ensina, né? Que a gente já estudou também no Evangelho, onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então cada um de nós vamos ter as nossas paixões voltadas para algo, alguém, alguma coisa. E aí então durante o sono muitas vezes nós vamos se conectar com essas paixões, que aí então
dificultar o nosso aprendizado no mundo espiritual. E ali nós vamos ver que é do 2 que nós vamos ver que faltou, a gente concluiu o capítulo, 2 alunos ali que eles vão visitar e eles então relataram ali o que aconteceu com eles, por que eles não foram nos estudos. E aqui diz, continuando, é sugerido que o sono pode ser excelente oportunidade de boas realizações e de aprendizado, além de chance de reencontro com parentes ou amigos desencarnados. Há o relato singular do pavor-pesadelo de um encarnado que, ao dormir, depara-se com um amigo desencarnado, sobre o qual fizeram alusões desabonadoras durante o dia. Então, que nós vamos ver dois casos. Ó. Nós vamos ver o do Vieira e do Marcondes. Os alunos faltosos do curso do instrutor Alexandre. Aí tem o Sertório, que é o chefe do grupo espiritual que frequenta o estudo. E aí então André Luiz vai acompanhado desse irmão Sertório para ir lá. Então vê, faltando poucos minutos para começar os estudos, eles foram lá verificar o que aconteceu, que eles não foram. Aí tem o Barbosa, que é o que se aborreceu com o Vieira, um dos alunos faltosos, nós vamos ver. Então ele se aborrece com o Vieira e esperou que ele adormecesse para acertar as contas, ou melhor, impedir que Vieira, na vigília, continuasse a recriminá-lo. Então nós vamos no livro lá e vamos dar uma lida lá, vamos ver o que aconteceu. Então aqui, ó, verificou que faltava apenas 5 minutos para 2 horas da madrugada. Então a espiritualidade, esses cursos aí que acontecem muito no mundo espiritual, eles sempre acontecem mais ou menos nesses horários assim de madrugada, que é um horário que o pessoal já está bem já, dormindo já bastante horas já, né, a maioria. E aí então facilita então para que possam participar todos, né? Estão dormindo à noite. E aí diz ali, ó, faltam-nos apenas 2 companheiros, ó. Até o momento Vieira e Marcondes ainda não chegaram, que é os 2 faltosos, ó. Urge iniciar os trabalhos, exclamou Alexandre, que é um instrutor do André Luiz. Devemos terminar as tarefas às 4 horas no máximo. Então ia dar início às 2 da manhã e iria terminar, então ia ter mais ou menos em torno de 2 horas de estudo, viu? Ia terminando às 4 horas da manhã. E aí então um deles diz, né, quem sabe se foram vítimas de algum acidente, convém positivar. Então o Sertório, enquanto vou ultimar algumas providências para as instruções da noite, observa o que se passa. Então ele convidou o Sertório, que era o chefe, um dos instrutores do grupo, para ir lá ver o que estava acontecendo. Então, caso estejam os nossos irmãos sob a influência de entidades criminosas, como devo proceder? Diz ele. Então ele pergunta, nesse caso estão sob influência, como devemos proceder? Deixá-los lá, então, onde estiverem, replicou o instrutor, resoluto. O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Então ele deu instrução a ele, né, o Sertório, se caso tivesse sob influências ali, né, sobre entidades criminosas. E aí então ele perguntou como devo proceder. Daí eles, então, para deixar eles, para não ficar ali perdendo tempo com aquilo, né? Então o André e o Sertório saíram, né, e foram lá ver o que estava acontecendo. Aí diz assim, se todos os homens, ó, vamos ver aqui onde é que eu parei. Então saíram, era indispensável atender o mandato com presteza. Todavia, satisfazendo minha curiosidade, Sertório explicou. Quantos encarnados na crosta
não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Então, quantos de nós não se dá por conta, né, de que muitos acham que estão dormindo ali, que dorme o corpo, para tudo, para as atividades, né, o corpo ali, os órgãos continuam, mas a pessoa, vamos dizer assim, que ela fica ali descansando, né? Então a gente vê que não, o corpo físico sim fica descansando, né, que é um instrumento do espírito, mas o nosso espírito, ele prossegue e pode dar continuidade a atividades no mundo espiritual. E como a gente falou antes, né? A cada um segundo as suas paixões, né? Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Como diz Jesus. Então ele continua: se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo afetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília. Extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual, verdadeiramente sentida e vivida. Então a gente vê que durante o dia a gente fica aqui em estado de vigília durante o dia, quando a gente está acordado, fazendo nossas atividades, e a gente fica em questões durante o dia, questões muitas vezes frívolas, como diz aqui, né, ou menos dignas. E aí então durante o sono físico, a gente muitas vezes questões inferiores, às paixões, aos vícios, e muitas vezes a gente vai se conectar, então muitas vezes a entidades, né, nós vamos sintonizar com mentes que estão sintonizando com esses tipos de espíritos, né? Deixando de ter um aprendizado no mundo espiritual, que a gente vê que não é só aqui no livro, mas aqui no livro consta esse estudo para 300 pessoas, e mesmo assim das 300 faltavam muitas pessoas. Então a gente vê que tem muitas atividades por aí no mundo espiritual edificantes para o nosso espírito, mas a gente não, muitas vezes a gente vive como somos espíritos inferiores, a gente fica vivendo as frivolidades, as paixões durante o nosso dia, e aí então durante a noite, durante o sono físico, o nosso espírito continua com aquelas frivolidades, né? Sintonizando com mentalidades menos dignas também, que vão então muitas vezes nos obsediar, né? Nos influenciar. Aí ele continua: entretanto, isto ocorre com aprendizes de cursos avançados do espiritualismo. Então o André Luiz pergunta, né? O André está junto com o Sertório, e ele pergunta: então isso aí vai só acontecer com aqueles que estão nos cursos avançados do espiritualismo? Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre? Aí ele diz: como não? Tornou Sertório fraternalmente. Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderir intimamente a ela? Então a gente vê realmente, né, quantos de nós, né, quer dizer, não acontece com pessoas que já, por exemplo, que nem nós, que já frequenta grupos espiritistas, né, que já muitas vezes já são trabalhadores espíritos. Isso acontece também de a gente se desviar, né, do caminho, em vez de nós ir para a espiritualidade, a gente se juntar com aqueles espíritos familiares, amigos, instrutores para o aprendizado, para dar continuidade.
a gente muitas vezes a gente pode seguir outros rumos, né, não edificantes. Então a gente vê que pode acontecer com qualquer um. Ó. Quantos repetem fórmulas de esperança e paz? Né? A gente vê até mesmo assim, até mesmo aqueles que fazem os estudos, né, que nem nós, né, ou palestras edificantes. Né? Então a gente vê que não é. Né? Quantos de nós a gente muitas vezes só de boca a gente fala as coisas, mas a gente não pratica aquilo, né? E vive em função das nossas paixões, dos nossos vícios, né, durante o dia. Ele diz, quantos repetem fórmulas de esperança e paz? Quantos de nós, desesperando e perseguindo no fundo do coração, há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Quando Jesus diz, né, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, né? E não basta a gente só falar em nome do Senhor, ali estudar o Evangelho, sendo que a gente não está praticando aquilo que a gente está aprendendo. E aí ficamos presos durante as nossas paixões do dia, né? O que a gente fica fazendo durante o dia? Tem uma questão, uma frase bem interessante do Evangelho, que eu não me lembro onde é que está agora, qual é a passagem, mas que diz assim, Jesus pergunta, que fazeis de especial? O que nós estaremos fazendo de especial durante os nossos dias, durante as nossas atividades? Será que estamos fazendo alguma coisa de especial? Ou estamos atendendo às nossas paixões, às nossas frivolidades durante o dia? Então fica uma pergunta, uma questão para cada um de nós refletir, né? Porque todos nós somos escolhidos, né? Todos nós somos, mas quem realmente vai atender ao chamado de ser escolhido? Poucos de nós vamos atender o chamado. E ficamos muitas vezes somente atendendo as nossas questões pessoais, né? Vamos ver. E precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênção para todos. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha. Entendeu? Então, se nós todos somos chamados, mas se a gente não tem as qualidades, né? As qualidades, ou seja, nós praticarmos as virtudes, a gente se tornar pessoas dignas, né, cumpridores das leis, fazendo os esforços, a gente não tem essa qualidade, né, para exercer o trabalho. Então daí fica o convite, mas muitas vezes a gente não atende ao chamado, né, a esse convite. Mas isso é por questão de escolha de cada um de nós, né? Cada um de nós que vai fazer as suas escolhas, né? Se quer realmente fazer parte, ser um instrumento de Deus, ou se de repente a gente vai querer escolher os caminhos, né, das nossas paixões, das nossas escolhas não dignas ainda. Aí continuando aqui no livro, infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos, a cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. Então a gente vê aqui umas virtudes, somente os devotados, pessoas devotadas, persistentes, aqueles que persistem no caminho do bem, operosos, aqueles que trabalham,
e fiéis, ó, constroem qualidades eternas, ó, que os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, ó, então depende de cada um de nós a gente trabalhar nessa construção. Nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um, viu? Então a cada um de nós vamos fazer as nossas escolhas, né? Se a gente quer realmente seguir no caminho do bem, a gente ser instrumentos úteis, ou a gente pode escolher caminhos aos nossos interesses, né? Mas depois nós vamos prestar conta às nossas consciências, porque a gente teve a oportunidade de seguir o caminho do chamamento, né? Dessa escolha, como diz aqui, o chamamento que a todos nós uma hora vai ser chamado. As nossas consciências, a gente vai chegar um momento que a gente vai parar tudo e vamos receber esse chamado divino, né? Para que a gente possa sair do comodismo, sair seguir os ensinamentos de Jesus, né? A gente procurar ser um discípulo do Mestre. E isso vai depender de cada um, porque para isso existe a lei do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio e podemos fazer as escolhas. Cada um de nós vai fazer as escolhas nas nossas vidas. Aí continuando aqui, é a residência de Vieira. Então vejamos o que se passa. Então agora eles vão adentrar na residência dos dois, né? De um deles, agora o Vieira, para saber o que está acontecendo, que ele não foi participar do estudo no mundo espiritual. Então aqui diz assim: em poucos instantes encontrávamos-nos dentro de quarto confortável, onde dormia um homem idoso, fazendo ruído singular. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispirítico unido à forma física, embora parcialmente desligados entre si. Então a gente vê aqui que muitos também, não quer dizer que todos vão dormir, que vão sair do corpo, né? Vão sair por aí. Então a gente está vendo aqui um caso que ele dormia e o seu perispírito ali ficava junto ali, né? Ficava junto do corpo. Embora parcialmente desligados, né? Ou seja, então ele fica parcialmente. Então quando a gente entra em estado de torpor, vamos dizer assim, que a gente dorme, descansa, adormece. Quando a gente entra em torpor, então o nosso perispírito ele se afasta um pouco do corpo e pode ficar ali do lado do corpo, ali dormindo junto com o corpo. Então aqui ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras, né? Então tinha um espírito ali que não era muito bom ali, que estava junto com ele ali, né? Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta, sufocava-se angustiadamente, enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Então o Sertório acercou-se de mim e observou. Vieira está sofrendo um pesadelo cruel, e indicando a entidade estranha, creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Com efeito, muito delicadamente, o meu interlocutor começou a dialogar com a entidade de luto. Então ele foi questionar, né, aquela entidade com ele ali durante o sono. O que ele estava fazendo? Fazendo com que o outro ali, o Vieira, estava tendo pesadelos. Ó. Aí ele pergunta: o amigo é parente do companheiro que dorme? Não, não. Somos conhecidos velhos. E muito impaciente acentuou: hoje à noite Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes?
não poderia esperar dele semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias. Desde alguns anos, Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. Então, o que a gente vê aqui e traz para nossas vidas que é muito importante? Né? Um caso, então, que o Vieira, então, essa entidade ali, que estava aguardando ali ele dormir, ia então prestar contas, né? Como o perispírito se afastava um pouco do corpo, enquanto o corpo adormece, ia prestar contas com ele, por que ele vinha tendo aquelas atitudes de falar mal dele, né? Durante o estado de vigília, durante o estado de estar ali não dormindo, né? O estado de vigília, ele então conversando com a família ficava falando mal dessa pessoa, né, que já desencarnou. Então o que passa a lição para nós? Que é muito importante, então, quando tem alguém, algum ente querido, ou qualquer outra pessoa, mesmo uma pessoa que a gente não tenha muita afeição pela pessoa, não tem muita amizade, não tinha com ela, ou de repente até um inimigo já desencarnou, a gente procurar, quando a pessoa desencarna, a gente não, nós aqui encarnados, a gente não ficar fazendo comentários, né? Não, vamos dizer assim, comentários não produtivos da pessoa. De preferência que nem faça comentários. Por essas pessoas que estão desencarnadas. Isso é muito importante. A gente orar por elas, né? E isso não tem lugar nenhum para a gente fazer. A gente pode orar até em casa mesmo. A gente pode, durante os evangelhos no lar, durante o nosso sono físico, a gente vai dormir, a gente pode orar por todos, também encarnados e desencarnados. Isso é muito importante. Então aqui o que acontecia é que o Vieira fazia comentários ruins dessa pessoa, falava mal dela. E ela então no mundo espiritual, ela como se sintonizava com ela, olha, vejam só a sintonia. E é muito rápido, né? Então a gente mentaliza, a gente sintoniza com esse espírito já desencarnado, sem a gente saber. Porque muitos acham que a pessoa morreu, está morta. E é um ledo engano, a pessoa não está morta. Ela continua a sua vida no mundo espiritual. E aí qualquer espírito que a gente mentalizar, que a gente sintonizar com esse espírito, com um ente querido, com alguém que já partiu, ele vai já se conectar com a gente. Então por isso é importante cuidar, né? De não comentar, a gente procurar somente orar por esses espíritos, porque eles também vão receber as nossas vibrações de paz, de amor, e isso vai fazer muito bem a eles. No caso de entes queridos que muitos de nós a gente perde, fica sofrendo, que perdeu, ele fica sofrendo também no mundo espiritual, recebendo aquelas sintonias de angústia, de tristeza, e isso vai dificultar muito para ele lá no mundo espiritual, né? Vai dificultar muito para ele ficar lá, para ele desapegar daqui dos familiares, das questões materiais, né, que já não faz mais parte daqui, e que ele deve então partir, né, para dar continuidade à sua preparação reencarnatória futura, aos seus estudos, seu aprendizado que tem no mundo espiritual. Então é muito importante a gente somente orar por eles. E não a gente ficar durante o dia, ficar falando, ficar pensando, que já vai automaticamente já sintonizar com eles. Então aqui nesse caso foi o que aconteceu, que ele sintonizou com esse amigo aí que ele ficava falando mal dele. E ele ficava então, durante o sono físico, ele ia lá então para cobrar dele. Então nessas cobranças ficava emanando vibrações ruins, deletérias para ele. E ele ficava tendo, e o corpo físico tinha reflexo então como se fosse pesadelos, como eles viam lá.
né? Ficava lá gritando, fazendo um monte de coisas lá, que estava sofrendo bastante, né? Durante o sono físico. Ele não estava tendo um sono edificante. Então muitos de nós, às vezes a gente tem pesadelos ruins, acorda durante o dia com aquelas sensações nada boas, e a gente então não descansa como deveria descansar devidamente. A gente acorda, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Se a gente quando acordar de manhã e a gente se sentir dolorido, não se sentir nada bem, se sentir cansado, se sentir pesado, não ter uma condição boa quando acorda durante o dia, a gente pode ter certeza que a gente estava sob influências negativas. A gente estava sob companhias nada boas no mundo espiritual. E aí durante o dia a gente vai ter como a gente desprendeu muita energia, essas entidades provavelmente sugaram essas nossas energias. Então a gente vai acordar no outro dia com uma sensação de cansaço, de dor, e muitas vezes vamos ter lembranças nada boas também do que aconteceu durante a noite. Então isso é sinal que a gente tem que orar mais, né? Orar mais, procurar ter um dia mais regrado em questões produtivas, procurar pensar no bem. E aquela recomendação que o mestre sempre nos dá, né? Orar e vigiar, né? Para que não caia nos erros, né? Nas tentações. Então aqui agora, é isso que aconteceu aqui, ó. Então aqui eles disseram aqui, ó, Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos. Né? E aí ele, sem pestanejar, sacudiu o adormecido energicamente, gritando-lhe o nome com força. Vieira despertou confuso, estremunhando, sob enorme fadiga, e ouviu exclamar palidíssimo: graças a Deus acordei, que pesadelo terrível! Será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não posso acreditar. Então os benfeitores analisaram ali que ele não poderia participar do estudo naquela noite, devido a essa situação que aconteceu com ele, muito ruim, né? Esse pesadelo aí com esse espírito que estava junto com ele ali, o Barbosa. E aí então eles despertam ele para que ele acordasse, que ele estava sofrendo muito ali, né? Então ele desperta e fica então com aquela sensação de que o espírito Barbosa, viu, que ele havia falando mal dele durante o dia, estava com ele, ó. Então ele não teve uma nitidez, viu? Viram que a gente já estudou que a gente vem, né? A gente não tem uma nitidez do que aconteceu no mundo espiritual, mas a gente pode ter intuições, alguma coisa, o que aconteceu, e ele teve, ó. Será que o Barbosa estava com ele, o atormentando? O fantasma, ele diz aqui, né? Então agora viram o que aconteceu com ele, né? Com Vieira. Agora nós vamos ver o que aconteceu com Marcondes agora. Então aqui não temos tempo a perder, visitemos o Marcondes. 2 a 2 minutos penetrávamos outro apartamento privado. Todavia o quadro agora era muito mais triste e constrangedora. Então ele era muito mais pesado e constrangedor que o outro do Vieira. Marcondes estava de fato ali mesmo, parcialmente desligado do corpo, que descansava com bonita aparência, sobre as colchas rendadas. Ao seu lado, 3 entidades femininas, de galhofeira expressão, permaneciam em atitude menos edificante. Então ele estava ali, também perto do corpo físico, na cama, e tinha 3 espíritos de mulheres ali desencarnados, e já estavam junto com ele. Menos edificante. Então elas, vendo os benfeitores de súbito, o André Luiz e o Sertório,
O dono do apartamento surpreendeu-se de maneira indisfarçável, mormente fixando Sertório, que era de seu mais antigo conhecimento. Então ele já conhecia, ele é um instrutor que foi lá então para cobrar dele, né? Ver o que houve, que ele não ia participar do estudo, e ele já conhecia ele. Então levantou-se envergonhado, ensaiou algumas explicações com dificuldade. Meu amigo, começou a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre, já sei que vem procurar-me. Então provavelmente já não era a primeira vez que ele ia lá, né? Convidar ele para os estudos. Já sei que vem procurar, não sei como esclarecer o que ocorre. Não pôde, contudo, prosseguir e mergulhou a cabeça nas mãos, como se desejasse esconder-se de si mesmo. A essa altura da cena, constrangedora, verifiquei então, sem vislumbres de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie, de quantas conhecia eu nas regiões das sombras. Então André Luiz vislumbrou ali que eram entidades horrendas, né? Essas três mulheres. Irritadas talvez com o recuo do companheiro, que se revelava triste e humilhado, prorromperam-se em grandes algazarra, acercando-se mais intensamente de nós, sem o mínimo respeito. Impossível que nos arrebatem, Marcondes. As mulheres dizendo, impossível, disse uma delas, enfaticamente. Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. Ele mesmo nos chamou para a noite de hoje, exclamou a segunda atrevidamente, e não se afastará de modo algum. Então aqui a gente está vendo que ele mesmo sintonizou, ele mesmo que chamou essas entidades para ficar ali junto com ele. Lembra que por isso que a gente comentou as nossas paixões, né? O nosso tesouro, onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E ele estava perturbado, então carregando durante o dia, muito provável questões ligadas ao sexo desregrado, né? Que atraiu então essas entidades menos felizes, estão prejudicando ele para ele não participar dos estudos à noite no mundo espiritual. A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores, mais completos, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. Os senhores não passam de intrusos, diz ela. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. E gargalhando irônica, acentuava. Também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará. Viu? Então elas já sabiam que ele iria para um estudo no mundo espiritual edificante. E elas dizendo que elas também tinham estudo, né, um curso, né, de prazeres no mundo espiritual. Então a gente vê que, assim como tem cursos edificantes no mundo espiritual durante o sono, tem também cursos, né, nada edificantes também no mundo espiritual. Então a gente vê que tem tanta coisas para o bem quanto coisas para o mal, né? No mundo espiritual. E aí Marcondes se conectou com essas questões, muito provável questões ainda com problemas do sexo desregrado, né? E aí atraindo essas entidades, ele ficou afinizado com essas mentes perversas, né? Então foi isso que aconteceu aqui com o caso do Marcondes, ó, que foi bem mais grave que o outro, né? O outro foi de falar mal lá do amigo no mundo espiritual, e aí atraindo ele também, né? Que veio cobrar porque que ele havia falando mal dele. Agora nesse caso aqui do Marcondes está bem mais complicado, né?
né? Problemas de... Muito provável aqui que já está com problemas de obsessões, né? Esses espíritos, as mentes perversas ligadas à mente dele, fazendo com que ele se desvie da rota do bem, né? Umas entidades bem perversas. E aqui ele diz, então, André, voltemos imediatamente, diz o Sertório. Em que ficamos? Indaguei. Não vai acordá-lo? Né? Que da André Luiz achou que ele ia acordar também, que nem o caso do Vieira, né? Aí o Sertório diz, não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação, para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Então ali no caso ele disse não, para deixar que no outro dia, de certo, ele ia ficar com aquela mente preocupada com o que aconteceu, né, com aquela situação toda ali. Refletir e fazer um esforço de se libertar, né, dessas questões do mal. O que fazer então? Perguntou André. Diremos ao nosso orientador o que ocorre, redarguiu Sertório calmamente, e é o que nos cabe levar a efeito. Então foi a instrução que o Alexandre disse, né? Se tivesse sobre influências ali, que deixasse, né? Aí no primeiro caso ele acordou, mas no segundo caso ele deixou, né? Para que eles pudessem refletir. Então a gente viu aqui coisas muito comuns que acontecem muito com cada um de nós durante os nossos sonos físicos, né? E que a gente deve ter todo um cuidado quanto a isso, quanto a essas questões. Então a gente pode aqui ficar espantado, né? Meu Deus, o que acontece com as pessoas? Isso é uma coisa muito comum que acontece. E basta a gente refletir, cada um de nós a gente refletir durante os nossos dias, o que a gente vem vivendo, quais são os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que nós vamos nos conectar, vamos nos afinizar com essas questões durante o sono físico. Então a gente deve ter todo um cuidado, orar mais, vigiar, cuidar, né, para que a gente não caia nessas tentações. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, como a gente já havia ali falado antes no livro, né? Então aqui no capítulo 9 agora, ó, gente. No capítulo 9 fala sobre mediunidade e fenômenos, ó. O capítulo explana sobre a necessidade de planejamento, disciplina e construtividade para todos os candidatos às atividades mediúnicas, que se iniciarão com trabalhos em pequenas tarefas, para depois, progressivamente, alcançarem grandes obras, ó. Então a gente vai ver aqui que vai falar sobre trabalho mediúnico. Vai ter outras informações ali também sobre o espírito de verdade. E o desenvolvimento mediúnico não deve ser provocado. As expressões fenomênicas nos trabalhos mediúnicos deverão estar em plano secundário, pois o espírito é tudo. Então vamos ver um pouco sobre esse capítulo 9, que fala sobre esse mediunidades e fenômenos, ó. Então a gente vê aqui, ó, coletivamente não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos, rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte. A comunidade dos vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos das vibrações, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. Não julgueis que a morte da forma santifique o ser que a habitou. Então a gente vê aqui que a diferença entre mortos e vivos aqui, entre nós encarnados e desencarnados, é as vibrações, né? Que cada um de nós vai vibrar positivamente ou negativamente. Aqui ele diz, ó, se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde é o mesmo enfermo
se apenas troca de residência. Viu? O corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo, e o vaso quebrado não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor. Recorremos a semelhante imagem para dizer-vos que o habitante da esfera, atualmente invisível aos vossos olhos, é um irmão nem sempre superior a vós outros, nos círculos evolutivos. Desencarnação não expressa santificação. Então a gente vê aqui que, no caso da mediunidade, pode um espírito superior vir ali, né, se acoplar ali, fazer uma incorporação, um espírito ali, que o espírito não é um espírito elevado, mas como diz ali o Sol, ao exemplo, né, entrando em contato com o pântano, ele não se contamina. Então os espíritos que vêm, muitas vezes espíritos superiores e trazem comunicações mediúnicas, mesmo em espíritos imperfeitos que nós somos, né, corpos imperfeitos, mas eles não vão se contaminar com isso, né? E a gente vê aqui que o fato de desencarnar, né, somente o fato que desencarnou não expressa santificação, né? Então aqueles que já desencarnaram, eles vão desencarnar na mesma condição vibratória que haviam vivendo na Terra. Não muda nada. Ao contrário que muitos acham que uns vão virar santo, outros vão para o inferno, né? Isso aí não existe isso, né? Então aqui tem outra questão. Alexandre estava cada vez mais empolgante e belo. Do alto jorravam-lhe sobre a fronte fios irisados de brilhante luz. E aí ele fala sobre a mediunidade. A mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus os afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, sairá e achará pastagens. Então aqui ele traz aqui uma explicação evangélica para nós. Que eu fui pesquisar, está lá em João, no capítulo 10, no versículo 9, essa passagem, que ele dá referência à mediunidade. E ele vai explicar agora. Ele diz assim: por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Então aqui ele dá uma referência para nós espíritas, nas obras espíritas, e principalmente na codificação também espírita, as 5 obras de Kardec, que lá tem um capítulo, né, fala sobre o Espírito de verdade, e tem muitas correntes que se questionam, né? Mas o Espírito de verdade é um outro Espírito, não é Jesus. Outros dizem que o Espírito de verdade é Jesus. E aqui nessa obra do Chico, o instrutor Alexandre afirma que então o Espírito de verdade é o próprio Senhor, ou seja, então é Jesus, né? É o nosso mestre. Então ele está dando referência ali, da mediunidade com Jesus, com o Espírito de verdade. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime da mediunidade, sem vos afeiçoares ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Então, mediunidade com Jesus. Mediunidade sem Jesus, ele vai explicar. Ouve-me, irmãos meus. Se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, senão o Cristo, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino.
que anelais no recôndito santuário do coração. Viu? Então ele diz aqui, não há outro caminho senão entrar pela porta, como diz aqui nesse versículo, que Jesus diz, eu sou a porta. Então não há outro caminho sem entrar por essa porta que é Jesus. E para o trabalho, também um trabalho sério, dignificante, um trabalho no bem com Jesus, ó, através da mediunidade. Para o acesso ao equilíbrio divino, que anelais no recôndito do santuário do coração. Somente através dele, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair. Viu? Então nós entrando com Jesus, né? Aprendendo a vivenciando, sentindo no coração, como diz ali no versículo, eu sou a porta. Então, quem de nós entrar por essa porta que é Jesus, vai entrar e será salva, e sairá e achará pastagens. Então, ele diz aqui, ó, então alcançareis a sagrada liberdade, então, de entrar, quem entra, nos domínios da espiritualidade, e dele sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Então, quem de nós viu só a importância, tem muitas passagens aqui que trazem nas obras de André Luiz, passagens evangélicas que fazem a gente refletir bastante, né? Nesse versículo aqui, né? Então, para nós entrarmos nessa porta que é Jesus, a gente deve entrar, né, e aprender com eles essas virtudes, sentindo no coração, cumprindo essas leis. E aí nós vamos sair, né, cheios nos domínios dessa espiritualidade e conquistar o pão eterno, que vos saciará a fome para sempre. Então aqui ele dá o exemplo do pão da vida, que é Jesus, né? Outras passagens que diz, eu sou o pão da vida, né? Então nós vamos nos saciar dessa fome abundante dentro dos ensinamentos que Jesus nos traz, né? Uma vida em abundância. Veja só que importante nessa explicação que o benfeitor nos traz, né? Sem o Cristo, ó, vamos imaginar uma mediunidade sem Jesus, como é que seria? Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação. Muitos são médiuns, né? Inclusive médiuns ostensivos, né? Mas poucos aqueles que exercem a mediunidade com Jesus, dignamente. Então vão ser meros, vão ter meios de comunicação, né? E nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorar-se, a diferença é essa, vão ter comunicações, mas sem Jesus vão se assenhorear-se também os interessados em perturbações. Então nós vamos abrir, nós não vamos entrar na porta com Jesus, mas vamos abrir portas. Vamos abrir janelas para dar brechas a entidades inferiores, em perturbações, multiplicando presas infelizes. Então a gente vê muitas pessoas que acham que, às vezes pelo fato de serem médias, elas não precisam de Jesus, não precisam aprender com Ele, né, a praticar suas virtudes, sentir no coração. E aí vai abrir brechas, infelizmente, para obsessões muitas vezes infeliz, né? Já que não vai ser com Jesus, então vai ser com outras entidades, né? Que são inúmeras, né? E aí nós vamos ficar com uma mediunidade perturbada. Aí ele continua, lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecesses a palavra divina que pronunciou, vós sois deuses? Então aqui ele diz uma outra passagem evangélica, né? Então vós sois deuses, todos nós somos. Ó.
Já pensamos nisso, que nós somos Deus, como Jesus nos ensina, né? Então, ao enunciar esta última frase, o orientador assumira atitude muito diversa. Pareceu-me que em pleno tórax acendera sublime luz, levemente anilada, luz que nos enviava a todos raios de inexprimível alegria. Seus cabelos semelhavam-se agora a fios de sol, de safirina expressão. O olhar tornara-se-lhe mais sublime e profundo. E muitos de nós desencarnados e encarnados choramos de agradecimento e júbilo, tocados de inexplicável emoção. Então a gente vê que a expressão que Jesus diz assim, que nós somos deuses, todos nós possuímos no ímã dos nossos corações, dos nossos espíritos, a centelha divina. Essa chama divina, o Cristo interno dentro de nós. Essa centelha divina que todos nós somos, que está lá em latência, aguardando despertar, o desabrochar para realmente essa frase, vós sois deuses. Quando Jesus diz que nós podemos fazer tudo o que Jesus faz e muito mais se nós quisermos. É através da fé e de nós então trabalhar esse potencial divino que todos nós temos dentro de nós, né? Esse espírito crístico dentro de nós, esse potencial que todos nós temos, que está aguardando, né, esse despertar, esse trabalho para o porvir. Aí ele diz aqui, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Sois a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que fostes galardoados pelo Senhor do Universo. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. O sublime vos convida ao mais além. Irmãos mais velhos vos convocam ao convívio do Pai. No entanto, voluntariamente, na fauna da irracionalidade primitiva. No campo vibratório da mente humana, sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famulentos, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Não acrediteis que semelhantes atributos sejam característicos do corpo mortal, simplesmente. São qualidades que servem em si, olvidando os patrimônios divinos. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Modificam-se os planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Daí o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Viram? Então aqui o instrutor diz que muitos de nós a gente ainda persiste em viver nessas questões inferiores da vida, na animalidade, né? No orgulho, né? Na vaidade, né? Em ciladas, né? Nos impulsos sanguinários, né? Na vaidade, no orgulho dos leões, né? Então a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivar. Cada um a gente vai continuar no mundo espiritual, que somos espíritos imortais. Nós vamos cultivar aquilo que nós vínhamos cultivando aqui durante a vida. E que o convite é a gente mudar essa sintonia, né? Mudar esse cultivo para um cultivo no bem. Modificam-se os planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Então a gente chega lá no mundo espiritual, lá a gente vai aprender, lá como André Luiz, mas a nossa essência espiritual vai ser aquela que a gente viveu aqui, a mesma, né? Então por isso que depois a gente volta para cá
para a gente poder trabalhar aquilo que a gente aprendeu no mundo espiritual, para ver se realmente a gente vai passar no teste, né, na prova, ou a gente vai continuar com aquela mesma essência espiritual que a gente vivia aqui na Terra. Então, muito importante a gente procurar então sair desse padrão vibratório, dessas questões de animalidade, atraindo também muitas vezes obsessões, outros espíritos afins, que querem com certeza muitos que a gente fique atrasado junto com eles, né? Muitos já sabem dessa transição planetária, que muitos não vão poder ficar aqui, então eles querem assim, quanto mais pessoas eles puxar, né, para o fundo do poço ali, junto para o buraco, junto com eles, mais irmãos vão ter junto com eles na ignorância. E quem de nós quer ficar nessa ignorância? Quem de nós quer continuar vivendo nessa animalidade inferior? Né? No orgulho, na vaidade, no egoísmo. A gente deve então começar a mudar essa sintonia, esse padrão, esses pensamentos, para que a gente possa começar a melhorar a nossa condição espiritual. E a gente não procurar não atrair essas entidades essas entidades inferiores, entidades ignorantes ainda, que querem que a gente permaneça na ignorância junto com eles. Então, por isso, os benfeitores fazem o convite para a gente poder, né, durante o sono físico, antes do sono físico, a gente orar bastante, pedir ajuda para que a gente vá para um lugar melhor no mundo espiritual, para poder aprender junto com os benfeitores, e a gente fazer um esforço, né? E com certeza, se no outro dia a gente acordar melhor, mais dispostos, né? Mais felizes, mais alegres, com certeza a gente estava numa condição no mundo espiritual melhor, né? Uma condição mais feliz no mundo espiritual. Agora, se a gente acordar numa situação meio baixo astral, com dores, com sensações assim ruins, com sonhos que a gente teve nada bons, né, que a gente fica com vagas lembranças de coisas ruins, com certeza a gente estava sob influência negativa, né? Então, por isso a importância, né? Lá no Evangelho que o Marcos nos traz, né? Os outros evangelistas nos traz só o orar e o vigiar. E lá no Evangelho em Marcos 13:33, né, ele diz lá que ele fala o olhai, né? Prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta. O olhar é prestar atenção para ver o que a gente está sintonizando durante o dia, o que a gente está falando, o que a gente está praticando, prestar atenção no que a gente está fazendo. Né? Porque depois não adianta, antes do sono eu pedir para ir lá, para estudar, mas durante o dia eu tive um dia totalmente sintonizado em questões inferiores, menos dignas, sintonizando com entidades inferiores e que durante a noite elas vão vir, né? Vão vir novamente sintonizar conosco. Né? Então, por isso a importância de a gente olhar, como diz o evangelista Marcos, olhar, aí entra o vigiar, né? Cuidar os pensamentos, vigiar. E aí então a gente entrar em oração. Muito importante. Gente amiga, eu quero agradecer a paciência de todos. Muito obrigado pela presença de todos, pelas participações. Tá? Que estão sempre junto conosco, nos prestigiando. Nosso curso bem simples, né? De um modo bem simples, para que a gente possa aprender bem, da melhor forma possível, de uma forma mais tranquila. E espero que tenham tido um bom aprendizado com esses capítulos que a gente estudou aqui hoje, né? O 8 e o 9. Então, eu quero aqui desejar a todos um grande abraço aqui a todo o nosso irmão Denis Henrique, que está sempre conosco aí, né? Nos prestigiando. A nossa irmã Dalva, um grande abraço. A nossa irmã Rosângela Alves, um grande abraço. A irmã Juraci, desculpa, eu não sei se é irmão ou irmã, tá? Me perdoe, Juraci Negrini, tá? Um grande abraço.
a nossa irmã Fábia, que tá sempre estudando, que já é aqui a colaboradora da casa, né, junto com a gente. Então sintam-se todos abraçados, aqueles que eu não abracei, que eu não vi aqui. E que tenham todos então uma boa noite. E vamos convidar todos, vamos fazer a nossa prece então, para a gente encerrar bem, né? E vamos então convidar todos, vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos e agradecer somente por essa oportunidade bendita de a gente estar aqui refletindo em torno dessas obras tão importantes, tão dignificantes que o nosso irmão amado Chico nos legou através do Espírito André Luiz, que foi um repórter de trazer todas essas informações vistas da espiritualidade que a gente ainda muitos de nós não pode ver, não pode perceber. Agradecemos por essas orientações, para que a gente possa não cair nesses erros, desses exemplos, desses irmãos aqui que deixaram aqui para nós, para a gente refletir para as nossas vidas, para que a gente possa melhorar e progredir sempre. Abençoando, Senhor, os nossos lares, que fluidifique as nossas águas, abençoando aqueles irmãozinhos menos esclarecidos que ali estão conosco muitas vezes, que possam aprender conosco, pois nunca é tarde para o aprendizado e para o arrependimento sincero, pois Deus aguarda todos nós indistintamente. Abençoando nossos vizinhos, nossos bairros, aos nossos mentores que nos inspiram sempre para o bem, para o bom, para o melhor. E agradecendo ao nosso amado Pai Francisco por essas bênçãos, por essa oportunidade, nesse espaço que está disponibilizado para todos nós estudarmos esses estudos tão importantes para nossas vidas. Obrigado por esses familiares amigos que espalham a luz a todos aqueles que estão vibrando positivamente conosco, que possam receber o amparo. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Então tenham todos, irmãos e irmãs, uma boa noite e até os próximos encontros.